Olá galera, graça e paz. Bora para mais uma lição. A lição de hoje é a nossa lição número 8, que traz por título O Princípio da Razão Suficiente, e vai nos esclarecer um pouco sobre o sistema lógico que afirma que Deus é a razão suficiente para o universo existir. Com isso em mente, a gente vai ler no livro do Salmo, o Salmo de número 14, o verso 1, que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. O ateísmo moderno, ele de várias maneiras tenta dizer e afirmar que Deus não existe. E de uma forma bem clara e ampla, hoje em debates, a gente vê tanto nas mídias sociais, como na TV, como em vários outros lugares, ainda, ateístas que defendem que Deus não existe e que vários argumentos utilizados por eles, ele diz que tudo que existe, tudo que há é obra do acaso. Existe porque existe e não precisa ter uma explicação para existir, né? E hoje nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que estar preparados para isso. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas também diz que de todo o nosso entendimento. Ou seja, nós devemos esticar o nosso cérebro, Nós devemos potencializar o nosso entendimento dentro das coisas do Senhor. Eu sei que ainda muitas pessoas podem dizer não ter acesso à informação, mas a grande maioria tem acesso à palavra do Senhor. E dentro da própria palavra existem respostas a todos os nossos questionamentos. A palavra de Deus ela não deixa de maneira nenhuma para a nossa salvação qualquer dúvida em nosso coração quando nós buscamos nela a resposta para nossos questionamentos. E ao longo da história, vários teólogos, principalmente filósofos também, muitos homens inclinados a pensar sobre a existência de Deus, sobre as causas, razões da existência de Deus, e trabalhavam para tentar explicar isso de forma lógica, de forma, diria eu, até mesmo calculada, sobre a existência desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Criador de todas as coisas. E vários desses filósofos, como Aristóteles, Plantinga, argumentando como regras lógicas, e outros filósofos como Agostinho, Tomás de Aquino, R.C. Sproul, e também o Leibniz, que é o filósofo que a gente vai estudar a respeito um pouquinho sobre aquilo que ele defendia, e a gente vai tentar entender junto com Leibniz a razão da existência de todas as coisas, e o princípio dessa razão suficiente. Porque eles tentaram, de alguma forma, comprovar a veracidade da nossa fé cristã de uma maneira racional e lógica, para que com essas explicações nós pudéssemos debater com aqueles ateus, com aquelas pessoas que não acreditam que o nosso Deus existe e que nem existe uma razão, para se explicar a existência de algo superior, de algo que nos criou. Então, segundo Leibniz, tudo que existe tem uma explicação para existir, que se encontra em Deus, E o principal versículo para isso, que a gente pode começar a trocar uma ideia a respeito, é no livro de João, uma passagem bastante conhecida, que é o João no capítulo 1. Vamos ler ela. A gente vai ler do verso 1 até o verso 4. A palavra do Senhor diz assim, João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, o princípio da razão suficiente é a principal contribuição
ao argumento da razão do universo, e não que ele precise de uma causa para existir. O universo existe por uma razão. E Leibniz, através dos seus argumentos, ele coloca que a razão da existência do universo é o próprio Deus. E diferente de Tomás de Aquino, que até é uma lição que o nosso professor Wagner trouxe, a lição de número 3, se não me engano, Tomás de Aquino se preocupa em explicar a existência de Deus através de uma causa. Porém, Leibniz ele procura explicar a existência de Deus através de uma razão para o universo. E a pergunta-chave da explicação dele é: por que existe algo ao invés de nada? Né? Se o universo pode existir, o que aconteceria se não existisse o universo? Então ele prova dentro de sua razão suficiente, né, através desse princípio, que deve haver uma explicação racional para que essas coisas existam. E essa razão não pode ser encontrada no próprio universo, porque tudo que existe nele, como diz lá em Gênesis 1 principalmente, né, no princípio criou Deus todas as coisas, criou a terra, a luz, as estrelas, o sol, a lua, né? E então ele defende em cima disso a explicação que só pode ser encontrada em algo além do universo, algo poderoso, né? Então ele explica que o universo é um ser contingente, ou seja, o universo ele não existe por si só, ele existe porque foi criado. Deus, porém, não. Deus é um ser suficiente, ou seja, Deus ele é imaterial, ele é atemporal, né? E Deus não tem um criador, né? Deus ele não tem um conselheiro, Deus ele não tem vamos dizer assim, alguém que o ajudou. Deus não teve um princípio e Deus não terá um fim. Então tudo que existe dentro do universo foi criado por alguém. E dentro disso tem uma história bastante interessante de um aluno cristão americano que dentro de uma feira de ciências ele foi apresentar um trabalho que na realidade era uma maquete, né, do sistema solar. E ele fez tão bem detalhado, tão cheio de coisas especiais, que o prêmio dele foi o ganhador, né, que a maquete que ele criou do sistema solar foi a campeão. Quando foram entregar o prêmio para ele se escondeu atrás da mesa, né? E as pessoas começaram a questionar: cadê quem criou, né, essa maquete do sistema solar? Quem fez isso? A gente está aqui para premiar. Aí o garoto se apresenta e falou: não, isso daí estava aí. Apareceu do nada aí. Como assim apareceu? Se está aqui é porque foi criado. Ele continua debatendo: não, isso aí de repente do nada apareceu aí, foi colocado aí. E ninguém criou, né? Apareceu do nada. Aí mais uma vez os professores que eram ateus falaram: não, se alguém colocou aqui, se esse aqui existe é porque alguém o fez. E ele dá essa resposta aos professores, exatamente isso. Todo o universo criado existe porque alguém o fez. E esse alguém é o nosso Deus. Então Leibniz ele trabalha com 4 premissas, né, para defender essa tese de onde Deus é o criador de todas as coisas. E a primeira premissa afirma que tudo que existe tem uma explicação para a existência. A serem, como eu falei, que existem de forma necessária e de forma contingencial. O universo existe contingencialmente, porque foi criado, conforme Gênesis 1 e 2 que a gente leu, e Deus existe necessariamente, ou seja, existe sem precisar de uma causa para existir, como diz lá no Salmo 93, 2, que diz assim: desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Ou seja, Deus é necessário, porque não foi criado, porque não teve um começo, porém o universo existe de forma contingencialmente, ou seja, ele existe porque foi criado. Então ele teve uma causa, né? E essa causa é Deus. A segunda premissa diz que Deus é a explicação para a existência do universo. A causa do universo não pode ser parte desse universo. Sendo assim, temos que procurar uma causa fora dele, algo que seja imaterial, algo que seja não físico e que não tenha limite dentro do tempo e do espaço. Além de objetos abstratos, como números, conjuntos, funções, proposições, personagens de ficção,
que não podem causar nada. O único que se encaixa nessa descrição é Deus. E Deus é Espírito, como diz a sua palavra em João, no capítulo 4, versículo 24. Deus também não depende de nada para existir, pelo contrário, é Ele quem dá existência a tudo. Eu quero ler um versículo aqui em Isaías, no capítulo 40, nos versículos 13 e 14, que diz que Deus guiou, quem guiou o Espírito do Senhor? É um questionamento, né, de Isaías. Quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou a Deus, né? Quem colocou ideias na cabeça de Deus para construir as coisas e para criar tudo que existe hoje? E também no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 25, diz assim: Deus não é servido por mãos humanas, como se alguém por uma coisa precisasse, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem criou a todos e quem as deu a vida. Ou seja, a palavra ela não nos deixa a pé em relação a isso, né? A palavra ela afirma que Deus existe, que Deus é galardoador e abençoador daqueles que os buscam, e Deus ele é dar sabedoria àqueles que o buscam, dar entendimento àqueles que desejam ter esse sentimento de que essa necessidade, né, de buscar sabedoria para que possa debater com outras pessoas, para que possam falar a respeito desse amor, quando questionado por alguém que também tenha essa necessidade de buscar, porém não tem quem o esclareça, né, como a própria palavra do Senhor também diz. E a terceira premissa é que o universo existe, é indiscutível, ou seja, o universo existe, nós estamos nele, nós vivemos nele, neles estão os planetas, estão as forças, a energia, as leis da natureza, né, que existem nelas. E o argumento cosmológico de Leibniz então demonstra que a única explicação lógica para a existência do universo encontra Deus, que é a quarta e última premissa. Ou seja, tudo que existe, existe por uma razão, né? E Deus é a razão suficiente para a existência de tudo. E Deus é real, Ele é poderoso, Ele é muito presente nas nossas vidas, Ele ouve, né, as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores. E dentro disso eu quero encerrar lendo com vocês o livro de 1 Pedro, no capítulo 3. A gente vai ler o verso 15 e o verso 16. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, que diz assim, ó: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ou seja, aquilo que tem dentro de nós, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa perseverança. Pessoas à nossa volta vão ter esse questionamento de querer saber isso que tem dentro de você. Por que você tem uma esperança diferenciada? Por que você tem uma vontade diferenciada de viver, de buscar naquilo que você acredita, a sua alegria de vida, né? E o versículo 16 termina assim: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, seu conhecimento, sua sabedoria tem que ser o suficiente para de certa forma convencer aquele que vem em você buscar, né, o entendimento, né? E eu quero encerrar dizendo que eu creio, né, que o maior problema da sociedade hoje, principalmente naqueles que se dizem ateus, eles não são ateus por buscar uma explicação se Deus existe ou não existe. Eu creio que, principalmente nos dias de hoje, a dificuldade do homem é trabalhar com limites. A dificuldade do homem é entender que nem tudo que nós desejamos fazer, nós podemos fazer, né? O pecado, né? A nossa consciência, ela tem que ser limitada pelo Espírito Santo. Como a própria palavra diz, nós somos orientados por Deus.
nós temos o livre-arbítrio, né? Todas as coisas nos são lícitas, porém nem tudo que nos são lícito a fazer pode ser feito, ou seja, nem tudo nos convém a ser feito. Então eu acho que o maior problema do homem hoje não é crer se Deus existe ou não existe. Eu creio que o maior problema do homem hoje é entender que para tudo há limite, né? As pessoas elas não podem ter um limite de maneira sexual, elas não podem ter limites de maneira física, elas não podem ter limites de maneira no seu entendimento. As pessoas encontram dificuldades em ter algo soberano. Eu não vou dizer ditando as regras da sua vida, mas porém dizendo aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? As pessoas querem que por hoje, pela sua própria maneira de entender, achar que tudo que existe pode ser praticado de maneira tranquila, né? De maneira que não vai trazer nenhum julgamento sobre si mesmo. Então parece que elas não querem, da maneira espiritual, alargar o seu cérebro, esticar o seu cérebro para entender que tudo tem um limite, vamos assim dizer, no que se diz ao caminho humano. Porém Deus, que é Espírito, Ele não tem limites para agir. E é por isso que nós servimos, e é por isso que nós adoramos esse Deus tão poderoso que toma conta das nossas vidas e que nos ajuda a ter uma boa vida, né? Uma vida feliz em Cristo, vindo a entender que Deus morreu por nós, Deus perdoou os nossos pecados e que hoje nós não precisamos mais viver sobre o castigo do pecado, viver debaixo da desgraça do pecado. Amém? Que vocês se aprofundem nesse assunto, né? Dentro dos filósofos cristãos, dentro desses homens que lutaram, né, para buscar, e dentro desse universo da filosofia, entender que Deus existe e que Deus ele é suficiente, né? Deus ele é uma razão suficiente a qual nós devemos nos curvar diante da presença maravilhosa dele. Amém? Que Deus continue abençoando vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.